Feio, feio. Não faça. Então, o que acontece é o seguinte. Vocês perceberam que cada vez que eu crio um processo, cada processo recebe um PID, certo? Vocês já perceberam isso, né? Cada processo tem um PID único que representa ele. E se eu crio, cada vez que eu vou criando um processo, cada processo dele vai recebendo PID. Dentro desse PID, o que representa esse PID é uma estrutura dentro do kernel que armazena um conjunto de informações relativas ao processo, né? Então tem lá o PID, quanto de memória está ocupando, qual que é o program counter dele, as variáveis locais, registrador, o status dele, né? E outras informações. Então, vocês conseguem perceber, já que vocês já implementaram muita coisa em algoritmos, na estrutura de dados, é que cada vez que eu tenho uma estrutura armazenada na minha máquina, eu estou consumindo memória e estou consumindo recursos de alguma maneira. Então, se o kernel tem que descobrir qual que é o próximo processo que vai receber o tempo no processador, quer dizer que quanto mais processos eu tiver, mais recursos eu vou consumir. E quanto mais recursos eu estou consumindo, mais lento, mais tempo o kernel vai ter que ficar trabalhando para resolver. Então, um jeito que é fácil de você gerar um fork bomb é só você fazer isso aqui lá na sua main. Então, int. Então, while1 fork. Então, isso aqui é um fork bomb. Então, o que acontece? Se você compilar esse programa e executar na sua máquina, pimba, ele vai começar a ficar um loop infinito, criando processos filhos. E olha só que legal, né? Se o meu fork duplica, então quer dizer que o processo... Então, imagine que está aqui o processo pai. Ele executou um fork. Quando ele executar um fork, ele vai criar um processo filho. Esse processo filho vai estar dentro do mesmo laço. Aí esse processo filho vai fazer um fork, só que o pai vai fazer um fork também. Aí depois esse filho vai fazer um fork, só que ele vai fazer um fork também. E aqui vai fazer um fork, 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 aqui vai fazer um fork. Ele vai criar lá um monte de processo. Você vai ter uma tonelada de processos, infinitos processos, fazendo fork na sua máquina, tentando gerar cada vez mais processos. Então, é claro, eventualmente, a sua máquina vai capotar se você rodar um while ou um fork, né? Essa é uma coisa que realmente vai acontecer no tempo que você fazer. Vai capotar sua máquina porque você vai exaurir a quantidade de recursos. Professor, tem como controlar isso? Tem como controlar. Você tem a chamada uLimits e você consegue falar qual que é o limite de processo que você deixa uma máquina utilizar. Então, se você vai ter lá no máximo 2 processos, você só consegue fazer 2 forks, né? É um limit menos u, você consegue falar quantos processos filhos um processo pode gerar, tá? Então você consegue mexer essa característica, né? Então, assim, e tem maneiras mais legais de você fazer forks bombs, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês, mas fica só entre eu, vocês e o YouTube inteiro, né? Fazer aqui um corte das aulas do Ribas. Um corte, vou colocar no canal depois do fork bomb. O negócio é o seguinte, esse foi uma época bem interessante, lá por, cara, acho que devia ser 2005, que era quando um amigo meu tinha acabado de comprar um Pentium 4 e eu tinha comprado um Athlon, né, que era da AMD, e ele tinha um processador Intel. Ele falou assim, cara, ele falou, Bruno, o meu Pentium 4 é muito mais rápido que o seu Athlon, mas muito mais rápido, dá voltas no seu Athlon. Não tem nem como competir. Eu falei assim, cara, falei pra ele, eu duvido que o seu Pentium 4 eu duvido que seu Pentium 4 é mais rápido que o meu Athlon. Aí ele, não, pode falar, eu faço teste aqui. Eu falei assim, cara, então abre o terminal, né, que também usava Linux, claro. Abre o terminal e rode o comando, pô. E me fala quanto tempo demora para ele executar. Aí assim, qual que é o comando? Aí eu falei para ele, é isso aqui, ó. Você abre o terminal e digita, 2 pontos, abre e fecha. 2 pontos, vai, 2 pontos. E comercial, fecha. Ponto, 2 pontos. Eu falei, cara, não digitem isso ainda, hein? Eu falei, cara, digita isso
e me fala quanto tempo demora para o seu coisa rodar. Aí ele tava lá, estava conversando no Pidgin, né? Aí tava, de repente, offline, assim, yes, o cara ficou offline. Aí ele voltou, eu já rindo, né? Assim, calma aí, Bruno, deu algum pau na minha máquina aqui, peraí que eu vou rodar de novo. Assim, yes! Aí ele offline de novo, assim, cretino, né? Daí ele voltou assim, cara, toda vez que eu rodo o trava, assim, pois é, né? O que acontece? Então, esse aqui é um fork bomb em shell script. Então, o que acontece? Se a gente for abrir essa função, a gente está criando uma função chamada dois pontos, tá fazendo o seguinte, equivale a gente fazer um código assim, é um function chamado dois pontos, abro chaves, eu chamo a dois pontos, faço um pipe, dois pontos, e faço um e-comercial, e jogo ela em background, e no fim eu executo ela. Se você quiser simplificar, ao invés de ser dois pontos, pode chamar qualquer coisa, pode ser um A, aí A, pipe, A, e-comercial, fecha chaves, ponto e vírgula A, né? Que equivale a trocar aqui os dois pontos por um A. A gente pode publicar com isso aqui. Então eu fiz isso aqui com ele, ele foi lá, rodou duas vezes e capotou a máquina dele, assim, yes, né? Eventualmente a máquina trava, né? Então funciona dessa maneira. Tem outras maneiras, eu acho que se vocês procurarem, hoje em dia esse modo aqui de fazer fork bomb em shell é super batido, todo mundo já entende. Então se vocês abrirem no Wikipedia e procurar por... Agora estou aqui com 0 alunos em sala, né? Todo mundo digitou, todo mundo caiu. Então o que acontece? Se você procurar na Wikipedia por fork bomb, ele vai mostrar lá várias maneiras legais. Tem até como você usar a calculadora BC, via comando BC, e gerar um fork bomb a partir dela. Tem coisas bem elaboradas que é difícil de você entender se você não sentar um tempo e destrinchar todo o código, né? Então essa aqui é a parte interessante aí de você ver uma coisa que acontece com frequência, né? Agora, se você for lá na sua máquina, fechou os limites e limitou a velocidade de processo, você vai ver que em algum momento esse processo filho vai falar, olha, eu não tenho mais como fazer fork, eu não tenho como mais fazer fork, fork está indisponível. Ele vai ficar lá que nem um louco tentando fazer fork, aí você consegue parar e matar os seus processos. Claro que quanto mais núcleo de processamento estiver na sua máquina, quanto mais memória RAM estiver na sua máquina, mais longe vai o seu fork bomb, né? Então você consegue ir com isso.